E essa confusão, né, ela fica muito clara quando você percebe esses dois públicos que são bem imediatos de Jesus. Você percebe aquele público que é o público que foi fomentado desde o Antigo Testamento, e quando Jesus chegou, o bolo já estava montado, cristalizado, dito então a multidão. No meio dessa multidão aparecem alguns discípulos, mas em contrapartida com isso tem aqueles que ouviram a voz, aqueles que são discípulos, a verdadeira categoria dos únicos seguidores, que são discípulos. Nesses dois públicos, a multidão e os discípulos, você vê diferenças muito nítidas, porque, por exemplo, a multidão, você percebe que a multidão não se compromete com nada, a multidão não faz missão, a multidão não tem um único Senhor, a multidão não tem propósito e finalidade de reino, a multidão não tem um único Senhor e Rei, não tem um anúncio e a prédica de um evangelho, não faz missões, não tem misericórdia, é dita em cima da justiça, não olha o pobre, não olha o necessitado, não, ela pisa em nome da religião. O seu tubo religioso é o que mais importa e fazem isso em nome de Deus. O contrário disso, então, os discípulos, você percebe claramente que são amáveis, que tem um único Senhor, um único Rei, eles fazem missões, eles seguem o seu mestre, eles são um exército em movimento, não estão preocupados com a igreja local como fim último, mas como meio aí de passagem, é um caminho, e percebe que o caminho é uma pessoa, essa pessoa é Jesus, e é um mecanismo pelo qual a mensagem do reino transita, portanto eles se comportam como discípulos e seguem a voz do seu general. É completamente diferente. Isso você percebe de maneira muito clara aí no capítulo 4, lá no verso de número 43, quando diz: é necessário que eu anuncie o evangelho, as boas novas, do reino de Deus também às outras cidades. Então, a primeira coisa que Jesus veio fazer foi anunciar, estabelecer o reino de Deus entre os povos. É a primeira coisa que tem aí. Olha como é que isso é muito claro do que estabelecimento de lugar físico. A segunda coisa, Jesus sabia que ele passaria por estruturas, né? Que o reino de Deus, na verdade, estaria em movimento, mas que o reino de Deus poderia passar por estruturas. O nome de Jesus poderia estar em estruturas, mas o reino de Deus é maior do que isso. Explicando de outra maneira, a igreja está dentro do reino. Não é o reino de Deus, é a sua igreja. E é isso que as pessoas não vê. É isso que esse povo cabeçudo não tem percebido. E até hoje nós estamos vendo essa ideia. Fala, poxa, como é que o povo não está vendo isso? Ou não estão vendo, ou são cegos, ou são perversos. Eu estou apostando nas três coisas. Eles não veem, eles são cegos, e eles são extremamente perversos. É o contrário do evangelho puro e simples, como diz o C.S. Lewis. Ok? A terceira coisa que Jesus anunciou foi um caminho. Jesus não estabeleceu uma igreja, Jesus não estabeleceu uma religião, Jesus não estabeleceu um código, Jesus não estabeleceu um lugar físico como lugar de adoração última. Pelo contrário, você percebeu em Jesus que ele fez foi o quê? Foi desmistificar o local da adoração. E você é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Você é maior do que isso, maior do que o templo? Jesus pega isso e fala, gente, esqueça, o verdadeiro templo agora está aqui, esse espírito não habita num lugar, nem se adora aqui, nem aqui, se adora em espírito e em verdade, tá vendo? E o dízimo é algo tão simples, que se vocês entendessem o espírito do dízimo e o espírito do dinheiro, vocês vão notar que o assunto não é oferta, não é dízimo, não é festa, não é igreja, não é nada. Tudo é para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês estão entendendo? Tudo errado. O código religioso, como eu disse, o código religioso deixou vocês cegos e vocês impedem que as pessoas também avancem. Então esse é o nosso terceiro ponto que Jesus anunciou, foi um caminho. E esse caminho era ele próprio.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho é uma pessoa, e essa pessoa sou eu mesmo. Quem crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de vida. Entra no seu quarto e seu pai que está em secreto te vê, e em secreto te recompensará. Olha que tudo é o contrário da religião institucional, é isso que eu estou dizendo. E quarto e último ponto, lá no versículo de número 43, quando ele diz aí que outras cidades, onde ele diz, olha, para isso eu fui enviado, e pregava na sinagoga dos judeus, e tal. Então ele foi enviado também para outras cidades. Isso aqui é tão interessante, tão simples, que a igreja local, que possivelmente talvez você pertença, uma comunidade que você se reúne, na verdade é só a base para você poder avançar. A igreja local é extremamente necessária, mas o que o cristão moderno de hoje custou entender isso, está custando entender, e olha que isso já tem mais de 2000 anos. Que o nosso assunto não é igreja local. Jesus não nos chamou para fundar uma igreja local. Ele chamou para que nós levássemos o seu nome. Levar o seu nome tem a ver com levar uma mensagem que é dinâmica, que pode passar através de uma estrutura que talvez esteja física, mas isso é de passagem. O nosso alvo é o estabelecimento do reino de Deus. E a igreja local, ela está contida no reino de Deus. E o reino de Deus é uma pessoa, é o estabelecimento da ordem, do governo, da economia divina na terra. Isso é ponto para outras aulas, mas é justamente isso que a religião institucional enfeiou a ideia de Deus, de governo, de solidariedade entre os homens, de não justiça e código, mas de misericórdia, de bondade, de amor e solidariedade, os homens de boa fé. Vamos aí para o nosso último módulo, onde nós vamos avançar e vamos falar um pouquinho sobre finalidade e propósito de Jesus. Será uma aula grande, será uma aula maravilhosa, onde eu fecho com você esse curso do Evangelho Hard, ok? Todos esses esboço que eu estou falando para você, ele está disponível aí embaixo, tá? Dessa vez eu vou insistir um pouquinho. Aprenda a deixar o seu comentário aqui embaixo. Isso é bom para você, é bom para mim, é bom para o fórum, porque outras pessoas vão ler o que você acabou de ser abençoado. Beleza? Vai para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.